Jogar fora no lixo. Vai jogar fora no lixo. Vai jogar fora no lixo. Vai jogar fora no lixo. Hoje, bom dia, bom dia. Hoje nós vamos jogar fora no lixo os medos e os receios que a gente tem para alcançar o controle do diabetes, tá? Então, joga fora no lixo esse medo. E eu vou te falar os quatro passos que a gente pode dar para superar esse medo que a gente tem tão grande em relação ao diabetes, para que a gente possa sim alcançar um melhor controle dessa condição que você tem, ou que algum familiar seu tem, e que você pode ajudar nisso também, tá? Meu nome é Irlena, eu sou médica endocrinologista e eu te ajudo a alcançar essa cura pelo controle e ter uma rotina mais tranquila com o diabetes. Um bom dia a todos que estão entrando aí, muito bom dia, tá? Sejam bem-vindos. Hoje a gente vai falar na nossa live então sobre o medo. Medo, o que é o medo, gente? Ai, medo é um negócio que a gente sente, eu acho que muito na nossa vida, né? É um estado emocional, tipo assim, é uma emoção que a gente tem quando surge principalmente algo desconhecido, né? Quando a gente conscientiza uma situação de perigo, uma situação de ameaça, tá? E que nem sempre o medo é algo ruim, porque às vezes o medo, ele te impede também de fazer muitas loucuras. Às vezes a gente quer fazer algumas loucuras e quando a gente tem medo, a gente, opa, dá uma recuada. Porém, né? Porém, quando o medo ele te paralisa, te deixa numa zona de conforto que muitas vezes nem é tão confortável assim. Aí, nesse caso, a gente precisa realmente agir. E nessa live, fica comigo até o fim, porque nessa live nós vamos falar sobre quatro passos importantes que vão te fazer superar esse medo que você tem certamente. Você vai me dizer aí, pode ir escrevendo aí, para a gente ser bem participativo. Um bom dia a todos que estão entrando. Qual o principal medo que você tem em relação ao controle do diabetes? Vamos escrever aí para a gente interagir e poder conversar juntas aqui e bater esse papo legal que a gente faz toda quinta-feira, aqui às 8 horas da manhã. E é um prazer receber todos que estão aí entrando. Chame os amigos, chame as vizinhas, os familiares, para que a gente possa conversar juntos aqui sobre o diabetes, sobre educação e sobre conhecimento também, tá? Então, qual é o seu maior medo em relação ao diabetes? É muito comum a gente ter esse medo, sim, tá? Eu, por exemplo, vou dizer para você em relação ao meu medo, em relação à minha doença crônica. Eu tenho 2 filhos pequenos, né? Então, assim, o meu maior medo é aquela coisa, né? Da gente ir e deixar os pequenininhos aí. Entendeu? Então, esse é o meu maior medo, que às vezes vem no meu pensamento, vem na minha cabeça, e eu procuro abstrair e superar isso com esses 4 passos que a gente vai conversar hoje aqui com você, para que você possa também, né, trazer esse processo de autoconhecimento, trazer esse processo de autoajuda mesmo, porque não? Às vezes as pessoas falam que a autoajuda é um negócio que é blá blá blá, que é só para quem tá depressivo, que é coisa de gente alternativa, e não. A autoajuda, o autoconhecimento nada mais é do que você se tornar um especialista em você. Porque, na verdade, o principal especialista em você tem que ser você mesmo. E assim você se torna, né, mais proativo, inclusive, dentro do controle do seu diabetes. Tá? A endócrino que ele acompanha, a sua endócrino de confiança, ela certamente vai saber, sim, habilidades técnicas, e o ideal hoje é que a gente, além de habilidades técnicas, a gente tenha habilidade de acolhimento, de mudança de comportamento, de mudança, de ajudar em mudança de mentalidade, porque isso faz muita diferença.
dentro do controle da glicose, dentro do controle do peso. Então vai muito além do que olhar para a doença, na verdade é olhar para o ser humano. E quando a gente olha para o ser humano, é importante que o ser humano também se conheça, também proponha um plano de cuidados para ele. Também dê informações para que o médico possa lhe ajudar, seu médico ou profissional da saúde possa lhe ajudar da melhor maneira possível. Então, bom dia a todos que estão entrando aí. Hoje nós vamos falar sobre medo. Na verdade, é sobre como superar esse medo em relação ao diabetes, tá? É importante a gente frisar isso. Muitas vezes, quando a gente recebe o diagnóstico do diabetes, e muita gente já recebeu esse diagnóstico já há algum tempo, outros estão recebendo agora recente, alguns pós-Covid, e é natural que paire um medo muito grande dentro da nossa cabeça, é natural que essa notícia não venha de forma natural, tá? A gente passa por uma escala negativa de emoções, sim, dentro do processo, porque a gente é ser humano. A gente, na verdade, se fosse perguntar, a gente não quer ter nenhuma doença, tá? A gente não quer ter nenhuma doença que nos impossibilite de qualquer coisa. Porém, quando muitas vezes vem esse desafio, vem essa condição, vem essa questão na nossa vida, a gente pode sim e deve trazer isso como uma oportunidade, que é isso que a gente sempre fala, a oportunidade da gente buscar, né, encontrar no problema a solução para a gente cuidar melhor da nossa saúde. Então me diga aí, qual é o seu principal medo em relação ao diabetes? Qual é? Numa pesquisa recente que eu fiz com algumas pessoas na internet, familiares, amigos e tudo, que vocês já sabem que a minha família é assim, é florida, é florida de pessoas com diabetes, o principal medo que as pessoas têm muitas vezes são das complicações, né? De ficar cego, de perder uma perna, de ter um infarto. Principalmente, eu acho que o principal medo em relação às complicações é em relação à questão da cegueira mesmo e da amputação, tá? Outro medo muito relevante que se fala é o medo de usar a insulina, medo da insulina. A insulina esse ano faz 100 anos, nós já fizemos uma live sobre ela e nós vamos fazer uma live ainda de insulina só falando sobre os mitos em relação à insulina, que vale muito a pena também. Outro medo que as pessoas têm, ó, a Helena tá falando, medo de amputação, a Marili, medo de cegueira, também a Helena repetiu cegueira, né? Então, esses normalmente são os principais, né, em relação à parte de complicações. Aí vem medo de insulina, as mulheres que ainda não engravidaram, não tiveram filhos, medo de não engravidar, o medo das hipoglicemias também. Eu atendo uma paciente que ela me procurou, né, para a gente poder ajudá-la nesse controle, porque ela estava tendo muitas hipoglicemias e estava com medo de comer, porque quando ela comia, aumentava muito a glicose e depois baixava e ficava nessa variação. Então, criou esse círculo vicioso entre o alimento, a hipoglicemia, a hiperglicemia, e aí ficou nesse círculo vicioso que a gente está organizando os esquemas dela alimentar, de insulina, de gerenciamento de estresse, para que a gente possa ajudá-la nesse sentido. Medo de não conseguir, às vezes, é muita coisa, doutora, tem muitos cuidados, é muita informação, não é para mim isso, eu não vou conseguir, né? Esse é um medo muito comum que a gente tem também. Medo de perder, né? De ter perdido, às vezes, muito tempo, assim, eu já recebi o diagnóstico do meu diabetes há 10 anos, eu não me cuidei até hoje, eu acho que eu perdi muito tempo, doutora, não tem mais jeito para mim. Tem, saiba que sempre há jeito, sempre há solução, seja para que a gente impeça essas complicações, seja para que a gente regrida ou até mesmo impeça a evolução delas, tá? Alguns medos de furar o dedo, né, por conta do automonitoramento do diabetes, então furar o dedo também é um dos medos que se tem, uma das dores que se tem em relação aos cuidados do diabetes. Medo de comer, que eu acabei de falar, porque às vezes se comer pode aumentar muito a glicose, e isso é uma coisa, a alimentação nos cuidados do diabetes é uma coisa que tem muitos mitos, tem muitos poréns, então é algo que a gente está sempre trabalhando aqui com você, tá? O medo que eu tenho também, que é de deixar as pessoas queridas, né,
de você ir deixar as pessoas queridas, medo de não conseguir emprego. Olha um outro medo interessante também, medo de não conseguir emprego, porque a gente sabe que ainda existe um preconceito também grande na sociedade, às vezes ainda existe isso, infelizmente. Muitas vezes a gente faz laudo, liberando, sabe, quando a gente pode ajudar dessa maneira também. Medo do julgamento, né? Porque a pessoa portadora de diabetes, ela é sim muito julgada, ou porque comeu demais, ou porque está comendo demais, ou porque não se cuida, porque não tem força de vontade, porque não quer, porque não consegue, enfim, né? São muitos medos que se tem em relação ao controle do diabetes. E eu quero saber de você aí que está me ouvindo, qual é o seu principal medo? Já falaram aqui de amputação, cegueira, né? Cegueira, tem a Lélia já tem um quadro de retinopatia, né? E tem medo de ficar cega. Sei muito. A alimentação, ó, a Maria, medo de se sabotar na alimentação. Isso, ó, o Flávio falando que nunca é tarde mesmo para se cuidar. Doutora, mudar o lugar de... depois eu vou responder as perguntas, né? Para que a gente possa dar sequência aqui. Deixa eu olhar. A gente está falando sobre os medos. Aí no final a gente tira sempre o tempinho para responder as perguntas e conversar com alguém ao vivo também, né? Que queira trocar essa informação conosco, que vai ser muito legal, tá? Então, medo é esse estado que nos deixa muitas vezes paralisado, tá? O medo quando ele te paralisa, né? E às vezes são vários medinhos assim que a gente tem, tá? Que vai nos deixando dentro de uma zona de conforto, que muitas vezes, como a gente falou, não é tão confortável assim e impede a gente de progredir, tá? E nesse impedir de progredir, a gente não consegue traçar o plano de cuidados necessário para que a gente possa, sim, compensar melhor essa glicose e ter uma vida, uma rotina tranquila em relação ao diabetes. Porque eu sempre repito isso e é importante falar, o diabetes é apenas uma parte da sua vida, tá? Você não é o diabetes. O diabetes, ele faz parte da sua vida. Você tem muitas outras coisas, graças a Deus, maravilhosas para curtir, para aproveitar e para se desafiar nessa vida também, tá? Então, vamos lá ao primeiro passo. O primeiro passo, nós vamos falar de 4, tá? Fique conosco até o fim, que depois nós vamos responder as perguntas, ver a caixinha de perguntas também que eu abri ontem. 4 passos para que a gente possa superar esse medo em relação aos cuidados do diabetes, em relação à doença em si, né? O primeiro passo é o quê? Conhecimento, educação em diabetes, que é o que a gente faz e muito aqui às quintas-feiras, nas nossas redes sociais. E essa educação em diabetes é fundamental, porque o conhecimento, ele te liberta. O conhecimento, ele te abre portas. O conhecimento, ele te abre a mente, tá? Ele te transforma, o conhecimento te transforma numa pessoa muito melhor. Então, busque o conhecimento em relação ao diabetes, tá? Obviamente, a gente sabe que hoje existem muitas fontes de conhecimento e a gente precisa também saber filtrar essas fontes de conhecimento, porque senão a gente... E eu falo isso por mim também, né? Porque é de todos os lados que a gente pode buscar conhecimento. Às vezes a gente fica doidinho, né? Sem saber quem é que tá falando certo, quem que não tá e tudo. Então, assim, busque o conhecimento em profissionais da área da saúde que você confia, tá? Pelas redes sociais, nas consultas presenciais, tá ok? E um site valiosíssimo que tem a área para os médicos, mas que tem a área para o público também, é o site da Sociedade Brasileira de Diabetes, onde se tem informações atualizadas, informações seguras, que você pode você pode buscar essas informações, tá? Para que você amplie os seus conhecimentos sobre o diabetes e também amplie os conhecimentos sobre você, sobre o seu organismo. Você entender como que o seu organismo funciona, que é diferente de qualquer outra pessoa,
Isso ajuda os profissionais da área da saúde a te ajudarem no controle da glicose, né? Então é fundamental que você se conheça também, que você não só conheça o diabetes, mas se conheça para que você possa, tá? Trazer essa informação a mais, tá? Não só para você, mas para os profissionais da saúde que lhe acompanham. A Geniana está perguntando qual o site. O site da Sociedade Brasileira de Diabetes é www.sbd.org.br, tá? Só procurar, só digitar no Google que você vai encontrar facilmente aí a área para o público, né? Que é essa área que tem muita informação de qualidade, de confiança que você pode buscar sim, tá? Na internet. Então, o primeiro passo, né? O primeiro passo para a gente superar esse medo no controle da glicose é conhecimento. Você tanto conhecer sobre o diabetes, tanto conhecer sobre você, tá? O autoconhecimento que vai te ajudar a gerenciar melhor tudo isso. Segundo passo fundamental, planejamento. Você se organizar a sua rotina, tá? Abrir espaço para você. Às vezes eu atendo, tem muitas... Hoje o corre-corre tá muito grande, né? A gente corre para o trabalho, corre para isso, corre para aquilo, e não sobra tempo para cuidar da gente, para cuidar da nossa saúde, para praticar o autocuidado que seja no dia a dia, e pouquinho tempo, às vezes é coisa de 10, 15, 20 minutos, mas a correria, o acúmulo de informações e de atividades que a gente tem no dia é tão grande que a gente deixa sempre a nossa saúde para segundo, terceiro, quarto, quinto, 10º plano. Então, você se organizar dentro do seu tempo, dividir em blocos de tempo, para que você possa, sim, cuidar de você, faz parte desse processo de cuidar da sua vida, tá? Semana passada eu atendi uma paciente muito atarefada, muito compromissada, cheia de reuniões, né? E agora com essa questão do home office, muitas reuniões online. E aí eu disse a ela que ela precisa marcar um tempo com ela, marcar uma reunião. Eu disse, agende deixa esse espaço, né, reservado para você, sabe? Agende uma reunião com você. E não precisa você dizer para os seus clientes que é com você, não. Tá ali, aquele horário tá fechado para você, para que você cuide da sua saúde, para que inclusive você possa estar melhor para exercer a profissão que você gosta, para exercer, para cuidar das outras pessoas também. Então, abra espaço na sua agenda para os seus cuidados, para que você possa cuidar da sua saúde, fazendo um exercício físico, fazendo um processo de meditação, lendo livro, ouvindo música, dançando, não sei. Aí isso é você que vai decidir, porque tem muitas formas de você realmente praticar esse autocuidado na sua rotina e na sua vida, tá? Então, organize-se, tire tempo para você. Em relação à alimentação, por exemplo, tá? Você se organizar de tirar 1 ou 2 dias da semana para que você possa montar um plano alimentar, né? Um cardápio semanal, para que não precisa todo dia você estar pensando no que vai comer. Cozinhar lá, às vezes a pessoa que mora sozinho ou com mais uma outra pessoa, só pouca gente em casa. Cozinha ali uma quantidade boa de feijão, né? Congela já em mini porções, sabe? Para que não possa todo dia estar pensando naquilo. Salada, eu me lembro, eu graças a Deus tenho uma pessoa aqui que me ajuda muito, né? A Sandra, meu braço direito aqui, me ajuda nessa questão da cozinha. E isso realmente é um facilitador, sim. Mas você que mora sozinho, que não tem essa pessoa, seja criativo nesse processo. Organize, tire um dia da semana, 2, né? Como a gente está falando, congele os alimentos que também mantêm os nutrientes. Às vezes faz uma porção de salada maior, como eu fiz no início da pandemia, que eu fiquei sem a Sandra, sem a minha secretária. Aí eu era médica, mãe, esposa, paciente também. Era tudo junto e misturado. E aí, como era que eu fazia, né? Porque eu estava me desdobrando, eu fazia uma porção, por exemplo, de salada, que aqui, graças a Deus, a gente come as 5 cores no prato, que é um desafio que a gente está aí, de colocar 5 cores no prato. Você que aceitou esse desafio, toda vez que você colocar 5 cores no prato diferentes, você bate uma fotinho, me marca, que eu vou adorar saber
que você está se desafiando, que você está evoluindo nesse processo, que você tá cuidando da sua saúde, tá? Então, só um parêntese aí no nosso desafio. Mas, enfim, aí eu fazia uma salada grande, né? E deixava lá rolando 2, 3 dias na geladeira, aí acabava aí que eu fazia outra porção, porque não dava para todo dia fazer arroz, feijão, salada e a proteína. Arroz, feijão, salada e a proteína, que é o básico que a gente come aqui quase que 90% dos dias aí, tá certo? Então organize-se, tire tempo para você. Nesse planejamento também, observe os profissionais que você gosta, tá? Procure profissionais que tenham uma linha de conduta, que tenham uma linha de raciocínio, que você queira, que você possa, que você queira seguir também, tá? Porque isso é fundamental, você ter essa empatia com o profissional, você gostar, a simpatia, né? Que empatia é outra coisa, a simpatia, você gostar do profissional que te acompanha, isso faz muita diferença, tá? Então hoje você pode, né? Hoje com a telemedicina, inclusive, você pode consultar com qualquer profissional que você queira, sabe? No Brasil, às vezes até mesmo no mundo, né? Então, assim, é muito importante. Ontem, por exemplo, eu atendi uma paciente no consultório, na telemedicina, do interior do Pará, e ela disse, olha, doutora, que maravilha que a pandemia nos trouxe muitos desafios, né? E a gente realmente tá sendo um momento difícil para a maioria de nós, né? Mas ela disse, olha que coisa boa que a pandemia nos trouxe, que foi poder, graças a Deus, eu fico feliz por isso. Ela disse, eu poder fazer uma consulta com a senhora, com uma especialista, sem sair de casa, no conforto do meu lar, tá? Aqui no interior do Pará, onde a gente não tem acesso, entendeu? Então, assim, realmente você procurar profissionais que te ajudem nisso, que te incentivem, que te acolham nesses cuidados, ajuda demais nesse segundo passo, que é o planejamento, para que você possa, né, traçar estratégias para que você possa controlar, sim, melhor o seu diabetes, tá? Vamos ao terceiro passo. Nós já falamos sobre conhecimento, sobre planejamento, e agora nós vamos falar sobre um passo que eu considero mais importante, a ação, que é o segundo passo que a gente também cuida dentro da jornada dos 3 A's do diabetes tipo controlado, que a gente propõe no nosso curso online, onde de tempos em tempos a gente abre turmas, né? A ação, é o agir, né? A principal maneira da gente superar o medo é a gente agir, porque é natural a gente ter medo do desconhecido. É natural a gente ter medo das coisas que a gente não sabe o que vai ser. Só que quando a gente começa a caminhar, quando a gente começa a agir, e às vezes o medo que a gente tinha, que era muito grande, às vezes ele vai se diluindo. Às vezes nem era aquele bicho papão, aquela coisa toda que a gente estava imaginando aqui na nossa cabeça, né? Então a ação dentro dos cuidados, você partir para a ação ajuda demais nesse superar desse medo, nesse diluir o medo. E para a gente agir dentro do controle do diabetes, a gente tem, que a gente cuida, que a gente fala muito sobre isso detalhadamente no curso, a gente tem 10 pilares, são 10 pilares que podem nos ajudar, né, dentro desse controle da glicose para superar esse medo, tá? Alguns, né, desses pilares são, obviamente, a alimentação, o exercício, o sono equilibrado, o gerenciamento do estresse, tá? Hidratação, saúde financeira, saúde emocional, tudo isso importa. Tudo importa. O contexto em que você se encontra, tudo isso importa dentro do controle do diabetes, tá certo? Porque é um conjunto de fatores que vai te levar a isso. Então, um exemplo, por exemplo, de ação. A pessoa que às vezes não tá sedentária, não tá fazendo nenhum tipo de exercício físico, o que ela pode fazer hoje? Hoje, às vezes, depois que acabar aqui a nossa live, tá? O que você pode fazer hoje por você? Comece com 15 minutos. De que, doutora? De qual exercício? Qualquer um, o que você goste, principalmente um exercício que você gosta. Pode ser uma caminhada, pode ser dança, pode ser você ali dar uma volta no quarteirão, sabe? Botar o seu corpo em movimento já é um tipo de ação, tá? Então se propõe a fazer pequenos passos quando você consegue dar
com metas que você possa alcançar também, isso é fundamental para que você consiga sair da inércia, sair do parado e começar, né, nesse processo progressivo e contínuo também. Não é uma coisa que você vai fazer durante um mês, durante um ano e depois parar. Não, são mudanças, são estratégias que a gente vai trazer para o dia a dia e torná-las como um hábito. Para a gente criar um hábito, né? Um hábito novo, um hábito saudável, a gente precisa de 4 coisas importantes: o desejo, o gatilho, que é a pista, é um objeto, às vezes é uma situação que você olha e já vai para a execução do hábito. Então, o desejo, o gatilho, o hábito em si, executar o hábito, quanto mais você executa, mais ele vai entrando dentro do seu subconsciente. E a recompensa por aquilo também, que o nosso ser humano, a gente gosta, né? A gente gosta de receber recompensas aí dentro do que a gente faz. E a recompensa, por exemplo, do exercício físico para a saúde, muitas vezes ela não vem no dia que você faz o exercício, né? No dia você se sente até mais dolorido, cansado, às vezes quando você está parado, acontece isso porque o corpo está enferrujado. Mas se você se conecta com a natureza, se você vai ouvindo uma música, se você, como eu faço, né, toma uma aguinha de coco no final do exercício, olha que maravilha, olha que recompensa maravilhosa que você pode ter imediata, tá? Para te incentivar a manter esse hábito e você possa trazer esse hábito bom, um hábito bom, automático para a sua vida. Que aí você não vai, daqui a pouco o exercício mais difícil é começar. Depois que você começa, quando você propõe isso para a sua rotina e você traz isso como um hábito, o dia que você não vai, sente falta. E muitas vezes você não fica toda hora pensando, será que eu vou, será que eu não vou? Não, você já criou essa sequência e você já vai sem nem pensar. Até economiza seu cérebro de ficar pensando todo dia naquilo, se vai, se não vai. Tá? Então, agir. O terceiro passo é a gente agir. É a gente traçar planos, isso o seu profissional da área da saúde, médico, nutricionista, psicólogo, enfermeiro, sabe? Educador físico, todos esses profissionais da área da saúde podem lhe ajudar também nesse processo, nesse passo de ação, para que você possa, assim, sair do parado, sair da inércia e começar, né? Nesse passo a passo, a cuidar melhor de você e a cuidar melhor do seu diabetes, tá? Quarto passo para que a gente possa superar os medos em relação ao controle do diabetes, em relação ao diabetes. Perseverança, persistir. Persistir é diferente de insistir. Insistir parece aquela coisa, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Você tá ali, né? Mantendo aquela mesma coisa, batendo, mas sem ter resultado, porque tá fazendo igual, tá? E para a gente ter resultados diferentes, a gente precisa fazer coisas diferentes. Então, insistir é isso, é você tá ali, na água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Às vezes não fura não, viu? Não fura, porque você tá naquele sofrimento, naquela insistência, fazendo as mesmas coisas, mas querendo resultados diferentes. E, na verdade, o que a gente precisa? A gente precisa... A persistência, ela é você fazer coisas criativas, você fazer coisas diferentes para ter resultados diferentes na sua saúde, tá? E para que você consiga persistir, por isso que a gente fala, é importante você cultivar hábitos que te tragam bem-estar, que você goste e que seja num passo a passo. Quando você dá um passo muito grande... um passo muito largo, tipo, não estou fazendo exercício, vou começar correndo. Você não vai conseguir traçar essa meta de médio e longo prazo. Então, persistência, paciência e persistência dentro do processo, porque a gente sabe que o diabetes é uma doença crônica, tá? A gente hoje já fala, assim, em remissão do diabetes, fala-se em remissão para alguns casos do diabetes, principalmente o diabetes tipo 2, né? Porém, os cuidados, eles se mantêm o resto da vida. Os cuidados com a sua saúde, como a gente está falando, não é uma corrida de 100 metros, não é algo que você vai fazer e chegou e acabou, recebeu a medalha lá e acabou. Não,
é para sempre, tá? É um cuidado que você tem para sempre dentro da sua saúde, dentro do controle da sua glicose. Então, persistência é o quarto passo para que a gente possa superar o medo, superar as adversidades, superar o risco de ameaças em relação ao controle do diabetes. Vamos repetir os 4 passos que a gente falou na nossa live para que a gente possa superar esse medo? Conhecimento, planejamento, ação e persistência, tá? Para isso, conte sim com a ajuda dos profissionais da área da saúde, a ajuda das pessoas que te incentivam no seu dia a dia, amigos, familiares, tá? As pessoas nas redes sociais. Conte com ajuda, peça ajuda, porque diabetes é uma doença que tem controle e a glicada de 7, a glicada de 7 do diabetes controlado ou abaixo de 7 é a de 10, de 11, de 12, de 15 que não desistiu. Então, a glicada de 7 é a de 10 que não desistiu. E tenho certeza que você que está aqui nos ouvindo é uma pessoa que já é diferenciada, porque já está buscando o primeiro passo, que é o do conhecimento, tá? Então, parabéns para você que está aqui. Parabéns, porque esse conhecimento, ele te liberta e ele te traz muito, mas muita confiança dentro desse processo, tá bom? Então, ó, nós acabamos aqui o nosso conteúdo de hoje e agora nós vamos responder as perguntas. Vamos ver. Opa, Marili, vamos ver a Marili, acho que a Marili está querendo falar ao vivo conosco. Deixa eu chamar a Marili aqui para ver, vamos ver aqui com a gente. É muito bacana essa interação. Parabéns aí a você que está participando. Vamos dar bom dia aqui para Marili. Oi, Marili, bom dia. Tudo bom? Que prazer falar com você. De onde você fala, Marili? O prazer é meu, todo meu. Eu falo de Garuva, Santa Catarina. Olha, que bacana, Santa Catarina. O que a gente pode lhe ajudar? Qual é a dúvida que você tem hoje? Eu descobri a minha diabetes em janeiro, infelizmente junto com o Covid. Provavelmente tinha muito tempo, só que não sabia, né? E tive, assim, uma glicose altíssima, graças a Deus consegui controlar, mudei minha vida 200%. Eu saí de uma obesidade de 140 quilos, comecei a minha reeducação alimentar, exercício. Hoje, graças a Deus, a minha diabetes é super controlada. Até agora já perdi 27 quilos, né? Estou indo para remissão, se Deus abençoar e eu colaborar. Agradeço muito a sua ajuda, sou sua fã número 1. Muito obrigado. A minha dúvida grande, doutora, é assim, eu faço metformina depois do almoço e à noite, depois da janta, e faço insulina depois, antes de deitar. Quando eu vou medir minha glicemia, às vezes na janta, após o jantar, né, ela está em torno de 92, né? Aplico a insulina também, assim, eu tenho medo de ter, né, à noite, a complicação. Sim. Então, ô, Marili, primeiramente, parabéns, viu? Parabéns obrigada. Aí pelos seus ótimos resultados. Hoje a gente falou sobre 4 passos, né, em relação à questão de superar o medo. E você está se encaixando nesse espaço, por isso você está tendo esses bons resultados, porque aceitou, né, aceitou o fato, já partiu para ação e já está alcançando seus resultados. Parabéns de verdade, viu? Fico muito feliz. Que ótimo exemplo o seu aqui para a gente nessa manhã de quinta-feira, viu? Parabéns de verdade. Ó, em relação à sua dúvida, realmente, tá bem controlada a sua glicose, né? No pós-jantar, que normalmente você deve medir em torno de 2 horas, tá, Marília, após o jantar. E essa insulina que você está aplicando nesse horário noturno, eu imagino que seja a insulina de longa duração. A insulina ou a NPH, ou a glargina, né? Então,
Uhum. NPH. Então, não é uma Isso. insulina que vai agir de imediato, tá? É uma insulina que vai te Hum. ajudar a controlar a glicose no decorrer da noite, para acordar com a glicose boa, tá certo? E essa Uhum. insulina você deve aplicar, Marília, em torno de 9, 10 horas da noite. É um horário mais adequado, tá? Para que ela possa chegar o tempo de ação dela até amanhã do dia seguinte e você acordar com a glicose bem. Então, você deve sim, Entendi. tá? Aplicar a insulina da Entendi. maneira que a sua endócrino recomendou, viu? Porque isso vai lhe ajudar no controle no decorrer da noite, que é um horário, viu? Apesar da gente não estar comendo, é um horário onde o nosso organismo, naturalmente, ele já produz uns hormônios que aumentam a glicose, o hormônio do crescimento, quando a gente acorda, tem o cortisol, tem a adrenalina, então isso influencia também, tá? Nesse aumento da glicose, e a insulina que você aplica nesse horário vai te ajudar a acordar com a glicose melhor. Tá certo, Maridi? Tá ótimo. Opa, me desculpa, Viu? acabei invertendo a câmera aqui. Não tem Obri- problema. Obrigada, doutora. Muito obrigada. Obrigada a você. E vou continuar Obrigada pela assistindo suas lives. participação. Acho que a internet da Marili está falando. Marili, obrigada pela participação, tá? Aí você fecha Obrigada. só no xizinho, aí eu vou ver agora as perguntas, que a gente, outras Feche. mais. Um Obrigada, abraço. Marili. Parabéns Deus aí, abençoe viu? a sua Continue. família. Amém, Amém. muito Obrigada. obrigada. Parabéns para Tchau. você. Tchau, tchau. Obrigada. Vamos ver agora aqui as caixinhas de perguntas. Se alguém mais quiser tirar alguma dúvida ao vivo, deixa eu ver aqui as caixinhas de perguntas que a gente deixou ontem e eu fiquei de responder aqui na live. Vamos ver aqui, ó. Opa. Berberina em cápsula é bom para diminuir a glicemia? Olha que pergunta que a doutora teve até que pesquisar na internet o que é essa tal de berberina. Vou confessar que eu não sabia nem o que era, porque tem muita coisa, né, na internet que vão prometendo aí o controle da glicose, tá? Eu fui em estudos. Essa berberina é uma substância que se tira de plantas, né? E a gente sabe que a medicina alternativa, a medicina vinda das plantas, ela é valiosa, sim, tá certo? Tem muitos medicamentos que vêm das plantas, medicamentos naturais. Porém, não existe estudo comprovando o benefício dessa substância no controle do diabetes, tá? E se você for pesquisar na internet, você vai encontrar que é uma maravilha, que controla o diabetes, o câncer, o colesterol, a gordura no fígado e não envelhece, aquela coisa toda, né? Então, desconfie de coisas que muitas vezes uma substância cura o mundo, tá? Desconfie. Isso é uma pista para que a gente possa desconfiar, às vezes, de produtos que muitas vezes se mostram naturais, se vendem como super promessas na internet e que, na maioria das vezes, não lhe trazem o benefício, você gasta o seu dinheiro e não te traz um benefício para a sua saúde e, em alguns casos, até pelo contrário, tá? Às vezes até pelo contrário, porque às vezes tem contaminação de substâncias aí, de hormônios, de medicamentos psiquiátricos, de anfetaminas, sabe? De hormônios tireoidianos, para que você possa, às vezes, de alguma maneira, até de medicamentos do diabetes, para que possa ter o benefício que eles falam sem ser. Então, não há estudos comprovando que a berberina, né, é uma substância que está vendida em cápsulas, que ela traz esse benefício no controle do diabetes, tá certo? Deixa eu ver outra pergunta aqui, vamos lá. Opa, aperto, não fica. Dicas de livros não muito densos para quem quer se educar em diabetes. Olha que pergunta legal e abre até uma lâmpadazinha aqui na minha cabeça para eu, já de repente, né, quem sabe, né, porque dizem que na vida a gente tem que vir com 3 funções, é plantar uma árvore, escrever um livro, esqueci a terceira, esqueci a terceira, plantar uma árvore, escrever um livro, quem sabe, né, a gente não começa aí a elaborar um livro do diabetes tipo controlado. Mas, assim, essa questão da literatura realmente em livros, né,
para as pessoas que querem buscar o conhecimento, não são profissionais da área da saúde, que querem buscar o conhecimento em relação ao diabetes, ela é muito pouca na internet, tá? Por isso que a gente sempre dá a recomendação do site da Sociedade Brasileira de Diabetes. Eu conheço o livro do Dr. Leão Zaguri, que é um médico também especialista em diabetes, do Rio de Janeiro. E se eu não me engano, o nome do livro dele é Diabetes Sem Medo, tá? Olha que coincidência que é o que a gente falou hoje na nossa live. Tem o Fred Prado, acho que ele também é um influencer na internet, ele tem um livro chamado Papo de Diabético, acho que ele faz uma compilação de algumas histórias de motivacionais mesmo em relação aos cuidados do diabetes. Tem um livro que ele não é sobre diabetes, mas é um livro que eu li nesse período de pandemia, onde eu resgatei meu hábito de ler. Isso tem sido maravilhoso para mim, tá? Tenho aprendido bastante com os livros, com a literatura. Chama-se Mude Seus Hábitos, Mude Sua Rotina. É de um autor que o nome dele é muito difícil, mas se você digitar, você vai ver. Mude seus hábitos, mude sua vida, desculpa. Mude seus hábitos, mude sua vida, tá? Que ele mude... Não, peraí. Mude seus horários, desculpa, gente. Mude seus horários, mude sua vida, tá? É um livro que fala muito sobre essa questão de você trabalhar esses horários dentro do seu dia a dia para que você possa consumir os alimentos nos melhores horários, aquela coisa toda, e é um livro muito bacana, tá? Não é sobre diabetes. Mas a principal recomendação que eu dou realmente em relação a essa informação, tá? De qualidade, que você pode buscar com segurança na internet, que não vem através de livros, apesar de que tem alguns PDFs também no site da Sociedade Brasileira de Diabetes, que você pode baixar. É o site da SBD, tá? Sociedade Brasileira de Diabetes, tá certo? Então vamos ver outra perguntinha aqui. Na real mesmo, olha só, de verdade, até rio, kkk. O que o diabético pode comer? Olha que pergunta bacana. Isso é uma pergunta recorrente, né? Que a gente praticamente responde quase todo dia no consultório, tá? E o que você, portador de diabetes, pode comer? Já fiz vários vídeos sobre isso. A gente vai estar sempre falando que a mãe do aprendizado é a repetição, sim, tá? Você pode comer a alimentação que todos nós devemos fazer, independente do diabetes, tá? Alimentos naturais, alimentos vindo da terra, alimentos vindo da natureza. Quanto menos processado, melhor para o nosso organismo, tá? É claro que existe essa polêmica do carboidrato, e o carboidrato é a nossa principal fonte de energia, tá? O carboidrato na pessoa portadora de diabetes, ele precisa ser um carboidrato melhor, né? Um carboidrato com fibras, como frutas, legumes, verduras, o carboidrato, por exemplo, do leite, tá? Então, você trazer, quanto mais natural os alimentos, melhor. Basta observar, por exemplo, nossos avós, como que era a alimentação deles, né? E a gente trazer isso para a nossa rotina ajuda demais, porque hoje é muito fácil, é muito prático a gente comer as comidas mais rápidas, as comidas mais industrializadas, as comidas já prontas, inclusive, né? Pré-prontas, que a gente só põe no micro-ondas e esquenta ali 5 minutos e tá pronta. Só que essas comidas, elas têm muito corante, têm muito conservante, têm muitos químicos que não fazem bem à nossa saúde. Dentro da alimentação da pessoa portadora de diabetes ou não, a gente tem 3 macronutrientes, que são os carboidratos, as proteínas e as gorduras. Todas 3, prestem bem atenção, todas 3 se transformam em glicose depois no organismo. A diferença entre elas, tá? É a quantidade, a qualidade e o momento em que se transforma em glicose. O carboidrato, por exemplo,
100% do carboidrato ele se transforma em glicose dentro do organismo, muitas vezes de maneira mais rápida, em torno de 15 minutos até 2 horas, já está ali transformando. Portanto, é muito importante que você consuma carboidratos melhores, carboidratos ricos em fibras, carboidratos naturais, carboidratos integrais, tá ok? E na quantidade adequada também, tá? Já que 100% vai transformar em glicose. A proteína, ela também se transforma em glicose dentro do organismo, em torno de 30% a 60%. Vamos colocar uma média aí de 50% do que você consome de proteína também vai se transformar em glicose. Aí já é num tempo depois, né, em torno de 3, 4 horas, tá? Mas também se transforma em glicose depois e, portanto, é importante também a quantidade, né? A quantidade, ela também é importante e você, se possível, consumir proteínas também mais naturais, menos gordurosas e com modo de preparação com menos frituras, por exemplo, imersão em fritura e óleo também é importante, tá? E o terceiro macronutriente, que é a gordura não transforma em glicose, transforma sim. 10 a 20% da gordura que se come, ela também se transforma em glicose, em torno de 6 horas depois do consumo, mas ela também se transforma em glicose. Então, veja que todos os alimentos, tá? Eles ou contêm ou se transformam em glicose depois. Por isso, é importante você individualizar a sua quantidade, procurar alimentos com mais qualidade também, e entender que o seu organismo, mesmo um alimento igual para uma pessoa que come um tipo de alimento e a outra também, vai responder diferente dentro do seu organismo. E uma estratégia muito importante para você ver como que esse alimento reage dentro do seu organismo é você medir antes de comer aquela porção e 2 horas depois para ver qual foi o impacto que houve dentro do seu organismo. Sempre que a gente quiser, né, fazer com que esse carboidrato ele absorva de maneira mais lenta dentro do organismo, você associa fibra, associa proteína, associa gorduras boas, para que esse carboidrato ele não absorva, não dê um pico tão grande de carboidrato com um pico tão grande de glicose. E sim, isso absorva de maneira mais lenta, né? A diferença de absorção ela é mais lenta e, portanto, te traz mais saciedade também para a sua alimentação e você não está toda hora exposto ao alimento com fome ou com vontade de comer, né? Que a gente já falou que existe essa diferença também, tá? Então, a alimentação, vou repetir, tá? A alimentação da pessoa portadora de diabetes é igual àquela que todos nós devemos fazer, tá? Obviamente, né? Com mais qualidade, atenção à quantidade e os horários que você também alimenta, tá? Então, assim, não se sinta diferente porque você tem o diabetes, né? Ontem eu vi um depoimento maravilhoso num vídeo que eu postei ontem, né, contando um pouco da minha história, dessa questão da doença crônica que eu também cuido, e a pessoa falou semelhante ao que a gente viu hoje de exemplo positivo aqui, que ele descobriu diabetes pós-Covid, tá? Já emagreceu mais de 25 quilos, porque começou o exercício, começou uma alimentação melhor, começou a cuidar, né, dentro dos 4 passos que a gente falou sobre os cuidados em relação ao medo do diabetes, buscou conhecimento, se planejou e está agindo aí dentro das ações necessárias para melhor controle da glicose. Então, olha que maravilha, que coisa boa quando a gente aceita o fato, a aceitação com a ação, e aí a gente consegue alcançar os resultados que são importantes dentro desse controle. Gente, hoje foi muita pergunta, eu falei, respondi algumas, deixa eu ver se eu consigo, porque daqui a pouco o Instagram já corta a gente também. Vou retomar aqui nas perguntas para a gente poder responder uma a uma aqui, e isso possa ajudá-los. Vamos lá. Doutora, mudar o lugar de aplicar a insulina é mais eficaz?
Legal essa pergunta. Existem alguns locais de aplicação da insulina, né? O principal, né? Tem o umbigo, dá 3 dedos no umbigo, tanto para um lado, quanto para cima, quanto para baixo. Toda a porção lateral, embaixo e em cima do abdômen são locais de aplicação da insulina. Você também pode aplicar nessa parte de trás, na gordurinha de trás aqui do braço, ou na porção anterior da coxa. São os locais mais práticos, mais fáceis de aplicação da insulina, que deve ser feita abaixo da pele, no subcutâneo, que é na gordura abaixo da pele, e a aplicação da insulina deve ser sempre reta, tá? Então, você penetra tanto a seringa quanto a caneta de insulina reta. O que é importante? Você variar o ponto, não necessariamente, às vezes, o local, tá? A não ser que já esteja muito desconfortável, você esteja com, às vezes, aqueles carocinhos, essa aplicação da insulina ela é muito importante, mas você variar o ponto, às vezes 1 centímetro para cima, para baixo, para o lado, para o outro, sabe? Variar o ponto de aplicação é fundamental. Trocar a agulha, porque às vezes está doendo, está formando esses caroços, porque a gente está usando a agulha 3, 4, eu já peguei paciente usando a agulha durante 1 semana, e aí as agulhas de insulina hoje elas são muito fininhas, são muito sensíveis. Se você puder, inclusive, trocar todo dia, melhor ainda, tá certo? Porque já tem um desgaste, já na primeira picada já existe um desgaste. Então, não só você revezar o ponto de aplicação, às vezes o local de aplicação, sim, em vez de, por exemplo, estar num lado do abdômen, vai para o outro lado, e aí cansou do abdômen, está muito dolorido, vai para o braço, e assim você vai fazendo, tá? Uma coisa importante, quando você aplica a insulina, por exemplo, na perna e vai fazer exercício, né? Aí esse local não é tão interessante, porque quando você faz o exercício, você movimenta essa musculatura absorve mais rápido a insulina. Então pode ser tanto que possa ocasionar quadros de hipoglicemia, quanto também pode ser que a insulina não dure o tempo suficiente que você estava esperando, tá ok? Então é importante nesse caso aí, se você for fazer um exercício, não aplicar a insulina na perna nesse horário, tá? Mas é interessante sim fazer esse revezamento do local. Qual exame eu faço para detectar se posso ter ou posso vir a ter diabetes, né? Esses exames, eles são fundamentais e devem ser avaliados a cada ano em pessoas acima de 35 anos de idade ou até menos, acima de 30. Hoje em dia, até criança, a gente já faz, se tiver alguns fatores relacionados. História familiar, excesso de peso, sobrepeso ou obesidade, tá? Alteração de colesterol, diagnóstico de pressão alta. As mulheres que já tiveram diabetes gestacional também têm um risco maior de desenvolver diabetes. Uso de algumas medicações que podem influir no controle da glicose, como é o caso do corticoide, alguns antihipertensivos também. Então, uma vez por ano, a gente precisa fazer os exames. Quais são esses exames? No mínimo, a glicose de jejum e uma hemoglobina glicada, que é o exame que vê a média da glicose dos últimos 3 meses. Se necessário, também, a gente faz o teste oral de tolerância à glicose, que é quando você mede a glicose em jejum e 2 horas depois do líquido doce, que vão lhe dar no laboratório para ver como que está o seu organismo quando tem esse aporte maior de glicose. E esse líquido doce, ele simula como se fosse uma refeição. Tá? Então, são 75 gramas de destrozol, que é um açúcar que já é pronto, né, elaborado, e ele simula como se fosse uma refeição e a gente vê. Então, é importante, sim, fazer essa prevenção laboratorial anual, né, para que a gente possa prevenir. A melhor maneira da gente prevenir, na verdade, o diabetes, para quem tem principalmente história familiar, porque a gente sabe que quando você tem história familiar, você tem um risco maior, sim, de desenvolver o diabetes, mas eu sempre enfatizo, e eu falei ontem isso no consultório, que genética não é destino, tá? Você tem um risco maior e às vezes até pelo fato de já ter essa lâmpadazinha dentro de você, você se cuida mais, você trabalha os pilares da boa saúde para que essa é a melhor maneira de prevenir. O exame, ele vai chegar a um diagnóstico mais precoce, mas a prevenção do diabetes, do excesso de peso, ela vem através dos cuidados que a gente precisa ter na saúde no dia a dia. Minha glicose é normal, mas a hemoglobina glicada está 5,8. Estaria pré-diabética?
Um dos parâmetros do diagnóstico do pré-diabetes, né, realmente é a hemoglobina glicada entre 5,7 e 6,4. Esse é um dos parâmetros do diagnóstico do pré-diabetes. Então, 5,8 é um parâmetro inicial, um pré-diabetes inicial. E a hemoglobina glicada, às vezes, ela pode sofrer algumas variações também, de uso de medicamentos, de anemia, de algumas hipovitaminose. Então, é importante avaliá-la dentro de um contexto, tá? E certamente, nesse valor aí, se tiver associado a excesso de peso, chance muito grande de reversão, tá? Então, é cuidar do peso, às vezes não é o cuidar dessa alteração na glicose, é cuidar o que está causando essa alteração na glicose que pode trazer o benefício da reversão, tá? Aqui, o meu maior medo, a Mona Lisa, foi aceitar o diabetes. Comecei a conhecer, estudar e aí foi superado. Olha só, conhecimento, planejamento, ação e persistência. Foi o que nós falamos hoje dos 4 passos para superar o medo em relação ao diabetes. Meu medo era comer e subir a minha glicose. Olha, medo de comer, né, em relação ao controle. Deixa eu ver aqui, vamos ver quem mais de perguntas. Qual acompanhamento e mais importante, qual acompanhamento? É mais importante nutricionista ou cardiologista? Os dois, porque são profissionais que vão lhe ajudar de maneira diferente. O nutricionista vai lhe ajudar a elaborar um plano alimentar de acordo com os seus gostos, de acordo com a sua rotina, com os seus horários, né? Vai individualizar essa alimentação que a gente precisa e é mais um profissional lhe ajudando nesses cuidados, nesse plano de cuidados em relação ao diabetes. Essa equipe multidisciplinar, ela é fundamental, porque não fica pesado para ninguém, não fica pesado principalmente para você. Tá? Então, quando você tem profissionais que te acolham dentro desse processo e te ajudem e te incentivem, é maravilhoso. Então, o papel do nutricionista é nessa questão alimentar. O cardiologista, se toda pessoa portadora de diabetes, uma vez ao ano, pelo menos, tá? Pelo menos, se for só o diabetes, pelo menos uma vez ao ano, precisa fazer uma avaliação cardiológica, no mínimo, né? Às vezes, se for o caso. Um eletrocardiograma é o básico, mas assim, um ultrassom do coração, ecocardiograma e o teste ergométrico também, às vezes o ultrassom de carótidas é importante, tá? Então a avaliação cardiológica é obrigatória uma vez ao ano para quem é portador do diabetes. Então os dois profissionais são muito importantes nesse processo. Eu acho que a vida financeira é a pior. A Geniana falou aqui, realmente a saúde financeira é algo que impacta muito no nosso dia a dia, portanto é preciso cuidar, planilhar, botar nas planilhas aí e cuidar. Porque o diabetes os cuidados, né, do diabetes, ele deve ser multidisciplinar mesmo. Bom dia, quando se esquece de tomar o remédio em jejum, adianta tomar depois? Sim. Adianta, né? É melhor você tomar depois do que não tomar, tá? Então, assim, não deixe de tomar a sua medicação porque passou ali um pouquinho do horário, porque esqueceu. Você vai, lembrou, toma, tá? Lembrou, toma, porque é importante que você, por exemplo, às vezes, eu não tomei em jejum, tomei o café, eu posso tomar agora? Pode e deve, tá? Porque senão perde aquela dose do dia, perde aquele horário de compensação. Deixa eu ver. Isso aqui eu já respondi. Por gentileza, gostaria de saber por que emagreci muito no pré-diabetes. O pré-diabetes é uma alteração discreta da glicose, tá? Pode ser que esse emagrecimento tenha relação, o que eu acho pouco provável, tá? Mas é importante observar outras causas de emagrecimento também, né? Outras causas não relacionadas e às vezes o estresse, a ansiedade, depressão, essas causas emocionais também influenciam, às vezes investigar outras doenças orgânicas também, então é importante ver sim, tá? O uso de medicamentos, tudo isso é importante a gente ver, tá certo? Então, pré-diabetes, quando se tem uma alteração muito discreta na glicose, na maioria das vezes não é causa de emagrecimento rápido quando se vê quando a glicose está muito descompensada, tá? Então, é importante avaliar em consulta médica outras causas que possam estar contribuindo para isso. Isso, acho que eu tenho 1 minuto só. Vamos lá. O pão é mais ou menos saudável que a tapioca no café da manhã?
Olha, eu já fiz um vídeo, tá? Depois você pode, viu, Remon, procurar um vídeo sobre pão, sobre tapioca. A tapioca, ela é regional, ela é tradicional, principalmente no norte, nordeste. E aqui pro sudeste a gente já come bastante também, tá? Sul. Só que a tapioca, ela tem menos nutrientes ainda do que o pão, né? Mas ambos, eles têm poucos nutrientes. Eles nos trazem o prazer de comer, mas têm poucos nutrientes. Então, se você puder agregar fibras, proteínas, gorduras boas na hora do preparo e no recheio dessa tapioca, comendo, obviamente, dentro da quantidade adequada, você pode consumir sim, tá? Oi, gente, foram muitas perguntas, eu não vou conseguir responder todas hoje. Depois, se quiserem deixar na caixinha, a gente responde. Faltam 30 segundos aqui para a gente terminar a nossa live. Muito obrigada, tá? A participação de todos foi maravilhoso, viu? Agradeço. Compartilhem essa live, nos ajude a distribuir esse conhecimento, tá? Curtam, compartilhem para a gente ajudar nesse trabalho de formiguinha a alcançar mais pessoas também aqui. Um beijo muito grande, boa quinta-feira para vocês. Até a próxima quinta do diabetes, tá certo? Um beijão a todos, muito bom dia, tá? Até a próxima quinta, obrigada pela participação demais, viu? Vamos juntos, vamos juntos. A glicada de 7 é a de 10 que não desistiu. Um excelente dia.